Vamos falar como melhorar tudo isso agora, gente? Imagino que você que está em casa, tem muita gente nesse momento passando pelo mesmo problema. Dorzinha de garganta, uma coriza, né? De repente o ouvido começou a doer. Acontece muitas vezes isso no verão? Acontece sim. A gente acha que esses problemas, eles são exclusivos do inverno. Não são, não. E muitos cuidados que a gente tem que ter no verão também. Para falar sobre isso, a gente vai conversar hoje no estúdio com a doutora Leila dos Reis Ortiz Tamiso. Ela é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Obrigada pelo convite. Vou começar o nosso bate-papo mandando um beijo para dona Vera, que é a mamãe da doutora que está aqui no estúdio hoje, que assiste sempre ao Revista. Sim. Obrigada pelo carinho, viu, Vera? Obrigada mesmo. Tá convidada a vir para cá da próxima vez. Agora, me conta uma coisa. Falando sobre esses resfriadinhos, a gente está tendo um verão meio diferente esse ano. Ele tá atípico. Tá molhado demais, tá extremamente úmido porque não para de chover. Por um lado é bom, por outro pode ser que complique a vida de muita gente, principalmente quem tem rinites, alergias e tudo mais. Essa umidade também pode ser prejudicial, umidade em excesso? Sim, a umidade em excesso ela acaba piorando ou desencadeando uma rinite alérgica, né? Então, o tempo seco melhora algumas coisas, para a parte alérgica em algumas pessoas, mas a umidade também pode desencadear fungo, proliferação do bolor, do mofo de casa e aí piora a rinite. Que é o que a gente está sentindo, todo mundo mofado dentro de casa, né, gente? E aí acaba piorando. E aí, se não tomar cuidado, as pessoas que têm alergia, por exemplo, podem evoluir para uma sinusite. Sim, se uma rinite não bem tratada ou não tratada, ela pode evoluir sim para uma sinusite, que daí é um caso de uma infecção. Tá certo. E tem tantos outros cuidados que a gente deve ter, né? Por exemplo, dor de garganta. Muitas pessoas acabam abusando no verão de gelado, porque tá quente para chuchu. Ou então, fica com muito pouca roupa, inclusive durante o sono. Acabam dormindo com muito pouca roupa, ventilador ligado direto, ar-condicionado, e acabam acordando no dia seguinte com a garganta pegando. Essas são situações, são condutas que muitas vezes podem gerar uma dor de garganta? Sim, nessa época do ano é muito frequente essa mudança brusca de temperatura, pouca roupa na hora de dormir. Então, tudo isso propicia inflamação e às vezes até uma infecção. Então, esse choque térmico que a gente causa no organismo, no corpo, ele desencadeia outro problema, que daí pode ser uma rinite, uma sinusite, uma faringite, uma dor de garganta. Tá. Isso sem contar bendito ar-condicionado, que por um lado é bom, sim, né? Que proporciona um conforto térmico quando a gente está nesses verões, né, bem quentes, mas por outro lado a gente tem esse choque térmico que fica acontecendo constantemente. Estamos aqui no estúdio, está geladinho. A gente saiu, pôs o pé do estúdio para fora, já está aquele bafo, aquele calor. Dentro do carro a mesma coisa, liga o ar, desceu do carro, está quente. Essas diferenças de temperatura também podem causar consequências ruins? Sim, tem rinite que não é só alérgica, né? Então são vários tipos de rinite. Mais comum é alérgica, mas ela tem também por mudança brusca de temperatura. Então você está, por exemplo, aqui no estúdio, vai na rua, aquele choque térmico é o suficiente para desencadear um processo alérgico, uma rinite e eventualmente até evoluir para uma coisa mais grave. Tá. E essa mudança brusca de temperatura também, o gelado intenso, pode desencadear problema na garganta. Uma dor de garganta, uma faringite e aí também pode levar a uma amidalite dependendo da sua imunidade. Então quer dizer que usar e abusar do gelado pode sim trazer dor de garganta? Pode nas pessoas que são predisponentes. Então, não é todo mundo que pode abrir a geladeira e tomar uma água gelada, direto da garrafa, por exemplo. As pessoas que são predisponentes, têm facilidade para ter algum tipo de inflamação na garganta, são as pessoas mais suscetíveis. E deveriam evitar, então? Exatamente, deveriam evitar. Tá. Você trouxe aqui alguns cuidados, né? Sim. Tanto para prevenção quanto um coadjuvante no tratamento, por exemplo, se a pessoa já está desenvolvendo algum desses quadros, né? Sim. Aqui seria uma linha garganta, isso? Sim. O que você trouxe aqui pra gente? Então, por exemplo, começou uma dorzinha de garganta, uma coisa mais leve, o que a gente pode fazer? São as pastilhas que você pode chupar, deixar derreter na boca, elas acabam melhorando a garganta. Mas essa aqui tem uma ação mais analgésica para a gente não sentir a dor. Não seria bem um tratamento, mas só um paliativo para a gente não ficar sentindo a dor constantemente. Exato, só é paliativo mesmo. Até você procurar um médico, ou de repente é muito leve, aí chupou a pastilha, ela já melhora. Esse efeito anestésico também tem alguns sprays para garganta? Tem no spray, tem os efeitos anestésicos dos sprays e eles também têm a base de própolis, de mel, que também acabam melhorando e tratando
pouquinho a garganta. Tá. Então, só num caso mais leve mesmo, ele acaba melhorando. Aqui a gente tem uma água com o quê? É água com vinagre e sal, para fazer gargarejo. Também é bom? Também é bom. Vinagre e sal, mesmo dor de garganta, o sal não pode dar uma dorzinha extra, agredir, nada disso? Não, ele ajuda, na verdade, a deixar um meio mais ácido, então alterando o pH, acaba eliminando algum tipo de bactéria ou algum vírus. Mas assim, é tudo fase inicial, né? Tá. Então ele dá uma melhorada sim. Então, água, sal e vinagre. E que proporção que você colocou? Você trouxe as colheres aqui para mostrar? Isso daqui é 1 colher de sal para 2 colheres de vinagre. Ah, então uma dessa menor, que seria de chá de sal, e essa de sobremesa são 2 de vinagre. Isso. Para 1 copo de água. 1 copo de água. Ah, em legal, 200 hein? ml mais ou menos. Se a gente quiser, de repente, incluir um limão, alguma coisa assim, pode Também ajudar? Ou uma coisa pode cortar o efeito da outra? Não, pode. Não? Só que ao invés de você usar o vinagre, você pode usar o limão. Tá. Os dois acabam fazendo o mesmo efeito. E faz o gargarejo. Quantas vezes por dia seria legal fazer? Pode fazer umas 3 vezes ao dia, quantas vezes forem necessárias. Então, sentir o garganta raspando Exato. um pouquinho, já entra com isso, que Pode é legal, entrar. você pode evitar uma dor de garganta mais séria. Exato. Uma laringite, uma faringite. Sim, é obviamente que se de repente você tiver com a imunidade mais baixa ou o vírus, a bactéria que você entrar em contato, eles forem muito importantes, muito agressivos, vai acabar desencadeando uma resposta maior mesmo. Ele não vai brecar. Mas por uma fase inicial, ou um vírus mais leve, uma bactéria mais leve, mais branda, ele acaba resolvendo. Tá certo. E qualquer vinagre pode ser ou tem que ser o de maçã? Como a Não, gente qualquer viu lá? vinagre. Qualquer vinagre. Qualquer O de vinagre. maçã, ele é melhor para a garganta, né? Mas qualquer vinagre que você tiver em casa, pode usar, não tem problema nenhum. Tá certo. Vou perguntar para a doutora agora, se as pessoas que têm o hábito de constantemente tomar gelado, abrem a geladeira, já pegam a garrafa, refrigerante, suco, enfim, todas as bebidas do dia ao longo da vida acabam sendo geladas. As pessoas, elas têm mais predisposição a desenvolver problemas na garganta ou isso já cria um certo costume do organismo com as temperaturas mais baixas? Na verdade, é um costume e não vai desencadear uma inflamação no final da vida, por exemplo. Tá. A pessoa que ela tem uma predisposição, ela vai ter essa predisposição desde o início. Então, desde a infância até a idade madura. Ela vai acabar fazendo essa associação. Tomei gelado, pá, dor de garganta. Aí Exato. ela vai começar a evitar. E vai evitar. Né? Tá certo. Vamos dar uma olhada, então, a gente tem aqui uma imagem da laringe ou da faringe? Faringe, né? Da faringe. Tá. E o que acontece quando a gente acaba tomando gelado ou quando a dor começa? Existe uma região específica ou ela pode se distribuir ao longo da faringe? Tem 2 tipos de problemas na garganta, né? Então, nós temos a faringite, que é atrás da úvula, que é esse sininho. Então, essa região, essa parede é a faringe. Campainha. É a campainha. Tá. Então, essa região atrás dela é a faringe. Ali você pode desencadear uma faringite, Tá. que não é a mesma coisa que uma amidalite. Amidalite são esses 2 pontinhos aqui, que são duas regiões para a gente ter uma proteção para o organismo. Então, elas são 2 ilhotas. Na hora que você tem uma inflamação que ela atinge essas regiões, pode desencadear uma amidalite, que pode ser sim uma bacteriana. Tá. E aí necessita de um antibiótico, mas são coisas diferentes. Então, para quem tem amígdala, normalmente é ela que dói primeiro. É ela que inflama primeiro. Sim, não vai até a faringe. Não, normalmente quem não tem a amígdala já vai evoluir pra para uma faringite. Exato. E quando acontece a laringite? A laringite é mais abaixo, então é nessa região aqui. A laringite é quando você pode ter junto uma faringite ou não, vai direto na laringe. Tem pessoas também que têm uma predisposição. Então pode dar uma rouquidão, uma dor, uma tosse que pode ser semelhante à tosse de cachorro, pode ter uma secreção na garganta, mas são sintomas mais baixos que a gente fala. É mais E a gente nessa pode região. classificar uma como mais grave do que a outra, ou isso depende do tipo de bactéria, ou uma questão só de localização, que todas elas podem evoluir mal? Depende muito da idade. Então, por exemplo, no caso de crianças que têm laringite, essa região ela é mais estreita. Então, quando ela é mais estreita, a passagem de ar é menor. Se você tem uma laringite, ela estreita mais ainda essa passagem. Tá. E aí na criança é mais perigoso. Tá certo. Né? Agora, a bacteriana, ela pode evoluir para também um quadro mais grave, que daí é um abscesso. Tá. E aí ele pode, Então, de a repente, laringite normalmente é mais preocupante. Laringite é mais preocupante, na criança sim. Vamos continuar falando de cuidados? Agora a gente passa para os ouvidos, para a turminha de cá.
A gente usa muito a piscina, brinca muito na água, criançada principalmente, não tem medida, né, gente? Deixar ficar o dia inteiro na água. E isso pode trazer as otites de verão também, né? Que cuidados que a gente tem que ter no verão para não desenvolver as otites? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar que é importante é não usar o cotonete. Tá. Porque a cera, ela tá ali para uma proteção, ela tem uma função. Então, se a gente tira com o cotonete, com a haste flexível, toda essa cera, o ouvido fica desprotegido. E com a entrada de água, que é nessa região aqui, se você usa o cotonete, você está limpando toda a região onde a cera estaria protegendo. Que deveria estar protegida. Que deveria estar protegendo. Então, essa região, ela fica desprotegida. Quando ela está desprotegida, entra a água entra, bate no tímpano, que fica aqui, e ela sai. E, às vezes, ela fica aprisionada na região do conduto, que é essa região aqui. Quando ela fica aprisionada, ela cria uma resposta local, que pode ser uma inflamação. E essa inflamação, normalmente, vem com uma infecção junto. Normalmente as piscinas, o mar, eles não são estéreos. Então tem bactéria, tem uma série de tratamento que tem a água, normalmente vem alguma coisa junto. E aí vem uma inflamação. Então o que fazer? Primeiro, não usar o cotonete, a haste flexível. Da vida, né? E nas pessoas que têm uma predisposição a ter otite de repetição, que é a otite externa, que é o contato com água, a gente pode usar os protetores auriculares. Ai, que bacana. E aí evita a entrada de líquido, a entrada de água. E aí a chance de você ter uma otite externa é menor. Para uma mudança de hábito para essas pessoas que costumam usar as hastes flexíveis constantemente até, que inclusive já ouvi dizer que a gente pode ajudar a empurrar a cera para dentro muitas vezes, o que também pode aí gerar um acúmulo excessivo, né? E também trazer outros problemas para o ouvido. E para que essas pessoas mudem esse hábito, é verdade que a gente deve limpar o nosso ouvido até onde o nosso dedinho consegue entrar? É isso mesmo. Então, a haste flexível ela é utilizada para limpar a volta do ouvido, nessa região. Essa região não pode, é só com o dedo, até onde o dedinho alcançar, ou seja, é bem na entrada do ouvido. Porque essa região não é para ser limpa, o ouvido ele é autolimpante. Tem pessoas, por alguns fatores, produzem um pouco mais de cerúmen e aí tem que procurar um médico, o otorrino, para fazer uma limpeza. Mas realmente... Às vezes o próprio organismo acaba eliminando. Exato, normalmente o organismo elimina. De tirar, né? Exato. Tá certo. Então, cuidado. Para as crianças, também é indicado o uso desse protetor auricular? Para todas as idades. Para quando a gente tem otite de repetição? Ele é moldável. Então, tem vários em farmácia a gente encontra. É fácil achar? Então, ele é fácil achar. Então, você põe o molde que você quiser nele e depois ele vai inflando. Fica até pequenininho. Aí depois ele abre e veda todo o ouvido. Legal. Tem que tomar cuidado também para as crianças que gostam de mergulhar, quando não acontece a descompressão adequada? Também pode dar uma dor de ouvido? Pode dar uma dor de ouvido, principalmente quando o nariz não está bom. Nós temos uma comunicação do nariz com o ouvido, que está aqui, ó. É o vermelho. Quando o nariz tem alguma secreção, ela pode, na hora que baixamos numa piscina, ou viajar de avião, ou ir para a praia, por exemplo, congestionado, a secreção do nariz ela é sugada para o ouvido. E aí dá outro tipo de otite, que chama otite média aguda. Essa é mais grave. É mais grave, não tem a ver com líquido, com água, com piscina. Tem a ver mais com problema nasal. Então, normalmente, o problema no nariz pode afetar o ouvido por conta dessa região aqui que chama tuba auditiva. Por isso que as pessoas que têm esses quadros bacanas de alergia são impedidas muitas vezes de fazer mergulhos em profundidades mais acentuadas, justamente por causa dessa complicação que pode acontecer, né? Normalmente a secreção tá por aqui, né? Agora, por que você trouxe gelo aqui? Me conta o que essa turminha tá fazendo aqui. Na verdade, eu acho que a gente tem que começar a falar da prevenção, né? Da prevenção de quadros alérgicos, melhor, né? Sim. Então, como que começamos a prevenção? Aplicando solução fisiológica, que tem na forma de spray, por exemplo. Aplica soro fisiológico no nariz, pelo menos umas 3 vezes ao dia. Moramos em São Paulo, ar poluído, às vezes muito úmido, às vezes muito seco. Então, o nariz precisa desse soro fisiológico para limpeza nasal. Então, esse daqui é para limpeza. Aí, aqui eu trouxe, na verdade, para ajudar num caso de sangramento. Acho que epistaxe, que é o sangramento nasal, é bem importante nessa época do ano. Acontece muito no verão? Acontece bastante. Mas por quê? Por trauma ou espontâneo? Dos dois, mas nessa época do ano mais pela alta temperatura. Então, temperaturas muito altas pode romper um vaso do nariz e começa um sangramento que às vezes ele é importante e assusta, porque você não tem muito como manejar o lugar. Então, o que fazer quando está sangrando? Boa pergunta. Podemos pegar gelo,
colocar gaze ou um paninho em cima do gelo e esperar derreter um pouquinho ou colocar água gelada que ele derrete. Esse pano que ele vai estar com água gelada, podemos colocar logo acima do nariz, podendo pegar o nariz, testa e olho. Então, pegando toda essa região. Cabeça inclinada para trás, não muito para trás, nem muito para frente. Mas a pessoa tem que continuar sentada. Essa coisa, deita, não é legal. Não deite, porque engolimos o sangue e ele pode dar uma irritação gástrica e causar um vômito depois. Tá. Então, pode colocar a cabeça um pouquinho inclinada para trás ou um pouquinho inclinada para frente. Tá. E aí, o que mais pode fazer além desse paninho? Tampar o nariz para que não sangre. Então, você fica tampando o nariz e conta 10 minutos no relógio. Tá. Normalmente, quando você soltou o nariz, o sangramento ele já foi controlado. Tá. Tá certo. Ó, tem pergunta pra você aqui, ó. A Lucineide tá querendo saber. Bom dia, tenho alergia a qualquer coisa gelada. Tomo antitérmico desde criança. Não, antialérgico, ela quis dizer aqui, ó. O médico indicou cirurgia nas amígdalas. Ela tá querendo saber se você recomenda para as pessoas que têm muita dor de garganta. Isso é uma dúvida comum, né? Tem, bastante. Então, quando você tem muita dor de garganta, tem infecção de repetição, eu acho que vale a pena realmente você operar, pensar em operar, porque o custo-benefício da amígdala ali, ele não está sendo benéfico. Tá. Então, se você tiver infecções de repetição, inflamações de repetição, que elas são um pouco chatas e mais... que te tire do trabalho, por exemplo, acho que vale a pena você fazer a cirurgia assim. Agora, ela falou de uma rinite, um processo alérgico por conta da mudança de temperatura. É aquela que eu falei, a rinite por mudança de temperatura. Tem gente que tem com alimento, então alimentos quentes ou apimentados, e até por estar num lugar gelado, ir para um lugar quente ou tomar ingerir alguma coisa gelada, pode sim desencadear uma resposta alérgica. E é difícil essas pessoas que têm esse tipo de alergia saber o que podem fazer nessas condições, porque não sabe se toma antialérgico a vida inteira, né? Fica nessa condição de doença crônica tomando antialérgico, ou se fica tentando evitar essas situações que causam esses problemas, o que também é muito difícil, né? Exato. É muito difícil a gente conseguir tirar todas essas questões da vida da gente, que são situações corriqueiras, né, doutora? Sim. A gente fica num dilema. Dilema, exatamente. Vamos voltar aqui dando diquinhas. Quanto mais a gente lavar o nariz, então, ainda falando dos alérgicos, falando dessa questão da umidade em excesso, até depois uma dica bacana para quando chegar o inverno, que é uma época seca, quase não chove, também não é legal para quem tem alergia. Quanto mais a gente lavar o nariz, melhor. A gente pode evitar essas crises com mais frequência. Exato. O soro fisiológico, que tem várias formas, ele é justamente para hidratar a mucosa. Então, quando você hidrata e você limpa, você evita algumas doenças, né? Então, é super importante diariamente limpeza nasal. E ainda falando em limpeza, a gente tem que lembrar sempre de beber muita água, né? Sim, a ingestão de líquido é super importante. Então, para hidratar não só a mucosa nasal, mas hidratar também a garganta, que é super importante no modo de prevenção, na verdade, de várias doenças. Tá certo. Bom, gostei muito desse bate-papo. É importante sim a gente saber o que fazer nessas horas. A gente teve dicas bem importantes agora, não só para prevenção, mas também para o cuidado, né? Para quando uma situação dessa tá na vida da gente. Vou agradecer então a doutora Leila dos Reis Ortiz Tamiso, que é otorrinolaringologista do Hospital Paulista. Obrigada pela presença. Obrigada pelo Até a convite. próxima, viu? Dá um beijo pra Vera agora, Pode pessoal. deixar. Tá bom? Obrigada. Até a próxima.